falando que os argumentos são maravilhosos, e gente competentíssima respondendo o Nando Moura. Qual foi o argumento competente? Foi dizer que eu toquei no Centro Cultural da minha cidade, onde eu mesmo paguei o som, a iluminação, em um show de graça para a população, onde não recebi um único centavo para fazer isso. Pelo contrário, paguei, dizendo que eu mamo dinheiro público. Eu disse, prova que eu recebi R$1 de dinheiro público, que eu deleto o meu canal. Qual foi o outro comentário que ele usou? Que eu comia as comidas quando fui convidado para a posse do Jair Bolsonaro, por isso eu amo dinheiro público? Toma vergonha na cara, japonês. Ou é quando ele usa o meu pai morto, que não pode, né, falar nada, absolutamente nada, como porrete para tentar me atingir. Como utilizar um parente morto para atingir a pessoa? É a mesma coisa que o Maurício Ricardo fez aquela vez. É a mesma coisa que o Pablo Marçal fez para tentar atingir a Tabata Amaral. Quando você recomenda esse cara no seu canal, você se coloca no mesmo nível de baixeza em que ele está, na lama. E é por isso que no vídeo que eu fiz, no videoclipe, Saiba Duas Coisas, eu falo, a flor de lótus tem as suas raízes bem profundas na lama. Tudo para defender teus amiguinhos, né? Independente da cagada que eles façam. Os argumentos têm ficado cada vez mais rasos, mais baixos. É só ver. Não é nepotismo porque partido político é um ente privado. Um ente privado que almeja receber o quê? Dinheiro público, vejam só, para financiar do lanchinho até a doutrinação, né? Como eu mesmo li aqui. Aí coloca mamãe, papai, titio, mamão, vovô. Eu não tô atacando a família. É o que tá no documento de inteiro teor do partido. Não, mas se não colocar mamãe, papai, titi, a gente perde o controle do partido. São incompetentes, então, é? Não conseguem jogar o jogo democrático? Não, mas se não colocar mamãe, papai e titia, não tem jeito. Ah, nossa, se vocês não têm a condição mínima de ter pessoas engajadas na luta política em diretórios e estados do país inteiro e precisam colocar o papai, que mora aqui em São Paulo, como presidente lá da Bahia, de Minas Gerais, do Nordeste, então as condições mínimas para montar o partideco existem. Mas quando a crítica era favorável a vocês, aí você vinha aqui com assessores, que inclusive são pagos com o nosso dinheiro, para fazer clipezinho, andando em Mustang para bombar o teu próprio canal, não é verdade? O Rabicó veio aqui como uma cadela vagabunda mendigar votos, agora eu não presto. Agora eu sou todo tipo de lixo e eu estou completamente louco, como você coloca na thumb, né? Você coloca com os olhos de drogado e eu que surtei. Não é verdade? E aí o seu argumento central do vídeo é o seguinte, eu poderia mamar muito mais, mas eu mamo pouco. Porra. Quem editou o seu vídeo que você fez aí no seu canal? Foi um assessor também, não foi? Foi o seu assessor de gabinete, pago com o meu dinheiro. São assessores de gabinete que você tem, que são pagos com o nosso dinheiro, que servem para bombar as suas redes pessoais, como o Instagram, como o TikTok, como o Facebook, como tudo. Aí você fala, não, mas eu dou parte do meu dinheiro. É o mínimo que você poderia fazer. E aí você chega e fala, mas já doei mais de R$400 mil. Em uma única campanha de Facebook, 2 dos vereadorzinhos do MBL mamaram tudo aquilo que você diz que economizou em todos os seus mandatos, juntos. Fui processado pelo irmão do Nando Moura, pelo irmão do Bafo Moura, o senhor Luiz Gustavo de Moura Caim, servidor público, procurador do município de Embu das Artes. Pois é, ele me processou, pessoal. Eu vou falar sobre todo esse processo aqui dele. Já teve uma decisão liminar, né, da juíza. Além dos R$30 mil que ele tá pedindo de dano moral, ele ainda quer apagar vídeos meus aqui do canal, né? Vídeos que eu falo do irmão dele, principalmente. E eu vou mostrar tudo para vocês aqui sobre esse processo que eu recebi. Então vamos dar uma olhada aqui no que o senhor Gugu, né, o senhor Gugu Moura, vamos ver o que o Guguinho, o mamãozinho do Bafinho Moura disse. Será que o Bafinho Moura foi chorar? Foi pedir ajuda? Será que o senhor Bafo Moura, ele possui, eu faço uma pergunta aqui, tá? Será que ele possui um gabinete do ódio? Que existem pessoas que são pagas com dinheiro público para defender ele, para acusar outras pessoas, para sair processando em horário de trabalho? Será que isso existe? Faço a pergunta, que alguém aqui pode responder, né? O senhor Bafo Moura pode responder. Vamos ver aqui o que o senhor Luiz Fernando de Moura Caim disse. O requerente é único irmão de Luiz Fernando de Moura Caim, conhecido como Nando Moura, pessoa com grande visibilidade de alcance nacional em razão do seu canal na plataforma YouTube, onde publica vídeos externando sua opinião sobre variados assuntos como política, música, religião e etc. Muito embora o requerente jamais tenha pretendido se tornar pessoa pública como seu irmão, fato é que este muitas vezes menciona a pessoa do requerente em seus vídeos, já que o requerente patrocina inúmeras causas judiciais nas quais seu irmão é parte, de modo que muitos conhecem o trabalho de advogado do requerente como, abre aspas, irmão do Nando Moura, fecha aspas. Neste contexto, o irmão do requerente, diante de suas opiniões publicadas na internet, envolveu-se em contenda ideológica com o grupo MBL, do qual o requerido faz parte. Este então passou a publicar inúmeros vídeos na plataforma YouTube ofendendo e criticando não apenas o irmão do requerente, mas o próprio requerente, que jamais participou de qualquer debate, discussão ou conflito entre os dois. Eu confesso que eu me emocionei.
O Luiz Fernando de Moura Canhim, o Gugu Moura, né, procurador, ele é um injustiçado, coitado. Ele tá sendo usado pelo irmão dele. O irmão dele fica citando ele não tem nada a ver com isso. Ele só defende o irmão dele desses processos. Você ajuda seu irmão a levantar ilações contra outras pessoas, porque é muito fácil, né, fazer todo um trabalho de bastidor e na hora do debate público dizer que não tem nada a ver com isso, né? E aí ele cita o meu vídeo que chama Resposta ao Pilantra Nando Moura, MBL Missão. E aí ele diz que eu profiro diversos impropérios, ofensas e aviltamento à imagem profissional do requerente. E aí ele cita aqui alguns pontos, um deles que eu falo que ele cria, participa das narrativas com o irmão, que o próprio Nando Moura disse, né, que ele conversa com o irmão. Quando ele briga com alguém, ele oferece os serviços do irmão para outra pessoa. Quando ele tem problemas, ele pede ajuda e a defesa do próprio irmão. Quem diz isso é ele. E aí ele coloca que eu critiquei ele quando o Bafo Moura postou um print lá de uma legislação alegando que teria algum erro, né, que a gente teria cometido na campanha. Eu disse que ele é burro, né? Ele é burro e eu acho que o advogado dele é burro, que passou isso para ele. E ele diz que o advogado dele é você. Não sei se é você, se não é. Quem diz isso é o seu irmão. Você se resolva com uma mão, tá bom? Google, você se resolva com uma mãozinha, tá bom? Aí eu disse que quem participou disso é burro, né? Porque não conseguiu interpretar a legislação, que eu já desmenti, assistam lá no meu vídeo, e que eu falo que aquele print que vocês colocaram fala sobre uma decisão sobre a questão de cota racial, né? Como vocês podem ver, é uma questão que não me envolve. E aí eu explico a jurisprudência e mostro que quem fez a ilação é burro. Eu sou atacado com uma mentira de um sujeito que diz que o irmão dele é o advogado dele, ele não entende nada, bulhufas de direito. Posta lá uma legislação que alguém passou pra ele. E eu não posso dizer que isso é burro? Já aparece o Google querendo me calar, querendo me processar, 30 mil reais pra isso? E aí ele coloca aqui uma pergunta que eu faço, que eu teria perguntado, que seu irmão faz parte de um gabinetezinho do ódio, onde ele te defende de casos privados em horário de trabalho, ele deveria estar trabalhando como procurador. E se eu dissesse isso? E se eu ficasse no campo da ilação? Aí ele põe outro vídeo meu, o vídeo que é resposta ao Super Xandão, onde eu só faço uma pergunta. Seu irmão, que é procurador de Embu, funcionário público, já te defendeu em algum caso durante o expediente, o horário do expediente dele? E aí o Google, ele responde aqui, pessoal. Talvez o Bafo não precisa responder, mas o Google já respondeu. O Google diz o seguinte: há de se esclarecer, primeiro, que o requerente como advogado e procurador público não se submete ao controle de ponto conforme jurisprudência já sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da RE e o número aqui. Ou seja, o que ele tá dizendo é que ele, como procurador, ele não bate ponto, tá, pessoal? E como ele não bate ponto, ele pode advogar por uma mão a qualquer momento. Entendam isso aqui. Google é funcionário público, tá? Recebe recursos públicos, dinheiro de impostos das pessoas. Ele não precisa bater ponto e ele pode defender o irmão, pode defender uma mãozinha, o horário que ele bem entender, porque ele não precisa bater ponto, ele é procurador, já tem decisão do STF sobre isso. Ou seja, o vagabundo pilantra do Nando Moura, que acusou pessoas do MBL, olha, eles têm um gabinete do ódio. Uma pessoa que fez um tweet, uma pessoa que tem 900 seguidores, fez um tweet contra mim. É um gabinete do ódio, ela trabalha lá, ela é funcionário público. Ah, então entendi. Se a pessoa tá fazendo um tweet, aí beleza, é problemático do ponto de vista moral, né, do Bafo Moura. Agora, se o sujeito tá advogando, porque tem decisão do Supremo Tribunal Federal que ele não precisa cumprir com ponto, né, ele não tem controle de ponto, então tudo bem. Então, advoga a qualquer horário do dia. É só, repito aqui, tá? Repito aqui, a decisão do Supremo Tribunal Federal tem que se cumprir, é assim que é, e não se pode dizer que isso está sendo feito de maneira ilegal, porque não está. Agora, é exatamente o mesmo argumento que esse vagabundo do Nando Moura usa pra nos atacar. Ou seja, se eu for usar o livro de regras desse merda para com ele, não sobra nada, não sobra nada. Porque sim, o irmão dele tá aqui, ele mesmo disse, ó, seguindo, ademais, não existe qualquer restrição para que o requerente exerça a profissão de advogado, patrocinando causas particulares, enquanto exerce o cargo de procurador municipal. Isso, evidentemente, importa na possibilidade de participação de audiência, protocolo de petições, em horário comercial, haja visto que, do contrário, estaria impossibilitado o exercício da advocacia na prática. Então ele diz aqui que, né, tem que participar de audiências, tem que protocolar petições em horário comercial, pronto, é a decisão do STF, ele não tem ponto a cumprir. Então veja só, um assessor parlamentar, a depender
Casa Legislativa, ele também não precisa estar submetido ao controle de ponto. Tem que cumprir a sua frequência de horas ao longo da semana ou do mês. E aí o vagabundo pilantra do Nando Moura vem e diz que isso é um gabinete do ódio, que blá blá blá, nossa, é uma máquina de destruição, assassinato de reputações do MBL. Seria muito engraçado se isso servisse pro caso do seu irmão. Veja, eu não acho que faz. Mas se eu fosse usar o argumento do seu irmão, Google, eu diria isso de você. Se eu usasse o argumento do seu irmão. Não estou usando o argumento do seu irmão. Pergunte pro seu irmão o que o seu irmão, Luiz Fernando de Moura Canhim, acha de um servidor público poder fazer outras atividades no seu horário comercial. Pergunta pra ele. Ele disse que se trata de mamadores, que se trata de vagabundos. Ele disse isso, tá? Eu não concordo com isso. Tem que respeitar, mas ele disse. Pergunta pra ele, Google. Pergunta pro seu irmão o que ele acha de pessoas que trabalham no setor público. Ele diz que são vagabundos mamadores. Ele disse isso, Google. Inclusive, Google, eu acho isso uma falta de respeito com a memória do teu pai. Foi assessor aí de gabinete na Secretaria de Turismo, foi assessor de educação, trabalhou em tantas funções públicas. Ele disse isso, teu irmão. Ele fica dizendo isso, arrotando essas virtudes. Eu talvez entenda que você não queira participar disso daqui, né? Mas saiba que o que o teu mamão faz, teu irmãozinho faz, enquanto você trabalha, né? Você é advogado, procurador, cara que estudou para vários concursos, o teu irmão é uma criança, o teu irmão é um infantil, né? Por isso que ele vive ainda com aquela bandana na cabeça e tal, porque ele tá tentando viver a adolescência dele ainda, né? Revoltado, rebelde sem causa, né? Com problemas não resolvidos com a família, né? Problemas que até hoje ele parece não ter solucionado, por isso que ele é assim. E aí esse cara vai lá e ataca, Google, pessoas honestas, faz mentiras, ilações, canalices. E quando a chapa esquenta pro lado dele, ele vai gritar do teu lado pra você defendê-lo. E eu entendo que você não queria fazer esse papel. Eu entendo que você não quer fazer esse papel. O que eu tô mostrando aqui, Luiz Gustavo, é que o livro de regras que o bosta do teu irmão inventou pra tentar cagar regra na internet, não serviria pra ele. Senão, eu teria que falar essas coisas que eu tô falando aqui. As críticas que ele faz a nós serviria pra você, serviria pro seu pai, do qual eu acho uma injustiça tremenda se fosse feito a vocês. Então, Google, dá uma segurada no teu irmão, fala pra ele que ele já tem 40 anos, que ele acabou a época de tocar heavy metal em festas da prefeitura do PT. Acabou, isso acabou, ele já tem 40 anos, barba branca, precisa crescer um pouquinho. Chega, Felipe Neto, já deu, vai fazer algo de útil da tua vida, porque enquanto teu mamão ficar atacando pessoas honestas, a gente vai dar publicidade em tudo aqui na internet, em tudo. Isso é uma promessa que eu fiz, uma promessa e eu vou cumprir, diferente dele, né? Ficou aí, tá aí sumindo há dezenas de dias. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E não vai ser qualquer tipo de assédio judicial que vai me fazer parar. Porque eu tenho certeza absoluta de tudo que eu falo aqui. Eu falo com muito cuidado para não fazer ilação, para não contar mentira, para eu não perder um processo. Tudo que eu falo aqui tem base. O que eu falei de você, o que eu questionei de você, foi utilizando os argumentos do seu irmão. E que eu deixei bem claro aqui que não concordo. Acho a falta de respeito dele com as pessoas ao entorno dele, né? Ao menos ele deveria respeitar a própria família. Aqui o Google diz, ó, que eu faço ilações, né? É que eu fiz ilações de que ele teria feito qualquer pesquisa pro irmão dele. Quem diz que você advoga pra ele é ele, viu, Google? E ele esclarece que jamais participou do debate envolvendo seu irmão e o requerido, tampouco realizou qualquer pesquisa para tanto. Ok, vou acreditar no que você está dizendo aí, mas é só a sua palavra, Google. E veja, Google, conforme você mesmo diz que você é advogado durante o horário comercial, não é nenhuma irregularidade, não é nada ilegal, eu também não disse em nenhum momento que seria nada ilegal. Eu só perguntei para o seu irmão se ele sabia que você fazia esse tipo de atividade, porque ele julga que se uma pessoa trabalha no setor público, ela não pode ter qualquer tipo de atividade fora essa. Ela não pode ter suas preferências políticas, ela não pode opinar em nenhum lugar, ela não pode advogar. Isso é o que o seu irmão acha, não é o que eu acho. Aí depois ele vai fazendo o pedido dele aqui, tentando embasar, ele pede o direito de resposta, tá? E eu vou ler aqui o seu direito de resposta, tá? O Google, você já perdeu, tá? O direito de resposta, a liminar. Mas eu vou ler aqui o que você falou, que você queria que eu publicasse aqui. Eu vou ler e eu vou dizer o que é mentira e o que não é. Nos dias 31 de março, publiquei os vídeos intitulados Piriri Pororó. Em referidos vídeos, ofendo e difamo o senhor Luiz Gustavo de Moura Canhim, irmão do Nando Moura, chamando-o de anta, burro, e insinuando que este é incompetente no exercício da advocacia e que estaria trabalhando em causas particulares durante o horário do expediente como procurador do município. Google, quem diz
que você advoga para o Nando, é ele. Ele disse isso. Então, se ele diz que você é o advogado dele, eu digo que o advogado do Nando Moura é burro, porque passou para ele uma legislação que não fazia menor sentido com aquilo que ele estava falando. Ponto. Agora você está dizendo que não é você o advogado. Tudo bem, não é o que ele diz aí nos vídeos dele. E que ele estaria trabalhando em causas particulares durante o horário do expediente como procurador do município. Só fiz uma pergunta, só perguntei. E você mesmo disse aqui, conforme eu li, que sim, que você pode fazer isso e que você faz parte. Esclareço que as afirmações feitas por mim são falsas. Não são falsas, né? É que você coloca algo que eu não disse para dizer que é falso. Sendo que o senhor Luiz Gustavo jamais participou de pesquisa para auxiliar seu irmão. Como é que você prova que você jamais participou de uma pesquisa para ajudar seu irmão, sendo que seu irmão diz que você é o advogado dele? Ô Google, essa daí você forçou a barra, cara. Esclareço que o exercício da advocacia particular é permitido para aqueles que ocupam o cargo de procurador do município. Sim, esclareço, pessoal. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu só fiz uma pergunta, se ele faz isso. E ele disse que, na verdade, eu tô dizendo uma mentira, que ele trabalha em causas particulares durante o horário do expediente. Não, ele faz isso. Ele disse aqui na peça. E não há nenhum problema nisso. O que há problema é a conduta do teu irmão, de falso moralista, quando ele acusa algo que aplica às pessoas mais próximas dele. Esclareço que os procuradores do município não estão adstritos ao controle de ponto, de modo que o exercício da advocacia particular, ainda que em horário comercial, é possível. Esclareço que não há nada que desabone o senhor Luiz Gustavo de Moura no exercício do seu cargo. Beleza, aí ele pede aqui tutela antecipada, direito de resposta, quer que eu apague os vídeos também, parece, e pede 30 mil reais. Já teve uma decisão aqui de uma juíza de direito, não se verifica neste momento processual a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque a remoção de conteúdo da internet constitui medida de caráter excepcional, devendo ser determinadas somente situações em que restar demonstrado de forma inequívoca o abuso no exercício da liberdade de expressão ou a prática de condutas manifestamente ilícitas. E também mostra-se imprescindível a prévia e oitiva da parte contrária, adequada à instrução probatória, a fim de facilitar o esclarecimento dos fatos e evitar o risco de censura prévia, vedada pelo ordenamento jurídico. Aí não aceitou excluir os vídeos, disse que seria uma medida prematura, portanto, indefiro o pedido de tutela antecipada. É isso, pessoal. Meu recado final ao senhor Luiz Gustavo, Gugu Moura, procurador do município de Embu das Artes, funcionário público, assim como foi seu saudoso pai. Hugo, dá uma controlada no Mamão. O Mamão tá falando besteira, ele vai tomar processo até não poder mais do Brasil inteiro, cara. Que ele falou de tanta gente decente, que ele fez ilação pra ganhar visualização. Uma coisa eu preciso explicar, não sei se você acompanha tanto a política, o Luiz Gustavo, aqui tem pessoas sérias, tem pessoas decentes, honestas, pessoas de bem. Pessoas de bem se revoltam, ficam putas da vida quando são injustiçadas, quando são caluniadas. E é justamente por isso a minha revolta, e é justamente por isso que eu vou aparecer e vou responder todas as vezes que o seu irmão botar o meu nome ou do nosso pessoal na boca suja e podre dele. Eu vou sempre aparecer aqui pra isso. Diferente da turma que ele tá acostumado a brigar, Felipe Neto, de não sei o quê, aqui o negócio é diferente. Não tenho medo de processo, não tenho medo de cara feia, não tenho medo sequer de bafo. E olha que teu irmão tem bafo pra caralho. Não tenho medo de porra nenhuma. Já enfrentei gente muito pior do que vocês. Já enfrentei gente muito pior. E assim, Google, a hora que começar a chegar processo do Brasil inteiro pro teu irmão, de tanta gente que ele falou merda, mentiu, fez acusação leviana, acusou de maneira absolutamente irresponsável, eu acho que é na tua porta que ele vai bater pra pedir ajuda, tá, cara? É foda. É foda. Beijos e abraços pra todos vocês, pessoal. Lembrando a todos que o meu curso de Geopolítica, junto com o Sérgio Sacani, o Serjão dos Foguetes, Dr. Luiz Felipe Panelli, professor doutor Acácio Dorta, o cara que tem 2 pós-doutorado, Igor Bevilacqua, enfim, professor Dr. Sidney Feira Leite, historiador, um dos grandes mestres que eu tive na minha formação acadêmica, estão no meu curso. Tá barato pra caramba, não tem nada nem parecido no mercado. O valor é metade de qualquer coisa que você encontrar por aí de Geopolítica. Tem aula pra caramba, conteúdo exclusivo de primeira. Beleza? Eu recomendo que você assista. Lá no canal do Arthur tem uma live que a gente fez da